Olá, pessoas, boa tarde. Então, vamos para a nossa aula de filosofia. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da filosofia. Ano passado a gente estudou como se comportava cada tema geral da filosofia, a felicidade, né, alguns filósofos contemporâneos, a fé, o mundo dos espíritos que Platão acreditava. E esse ano a gente vai estudar a história da filosofia por si. Então a gente vai ir desde o surgimento dela a cada movimento filosófico que foi passando pela história, né? Então esse primeiro momento a gente vai discutir o surgimento da polis, ou seja, da cidade-estado grega e da filosofia. E qual que é a relação que elas duas têm? Então é importante a gente ter a noção que a filosofia ela vai nascer na Grécia mais ou menos ali no século 7 e 6 a.C. Lembrando, né, que ela vem decrescente até o ano zero, depois aumenta. Então, o século 7 é uma idade mais velha que o século 6. Então, nesse surgimento da filosofia, a gente vai ver uma passagem dos mitos que a Grécia acreditava antes para a filosofia, que é o logos, o pensamento racional, quando o homem começa a pensar por si mesmo e se coloca como fonte de suas próprias obras, e não mais aos deuses. Esse processo, ele é longo, é um processo histórico longo, e não é um processo que teve um rompimento brusco, imediato com o passado. Durante muito tempo, esses filósofos, eles começaram a acreditar. Eles acreditavam, né, no misticismo, na mitologia, mas também desenvolviam essa parte racional. Então, tanto o mito quanto a razão, eles andavam lado a lado. Então, a filosofia seria esse processo racional que vai nascendo junto com o mito e depois supera o mito com o surgimento da polis. É interessante a gente notar que na folhinha que eu vou mandar para vocês vai ter uma fala de um historiador francês chamado Pierre Grimal. Ele vai falar que o mito ele se opõe ao logos, né, ao pensamento, porque um é fantasia, o mito é fantasia, e o logos é a razão. Mesmo assim, eles são duas metades de uma linguagem, porque para você criar uma fantasia, para você criar um mito, tem uma razão por trás. Então se acreditava que, mesmo sendo falso, tem o porquê. Você consegue explicar o surgimento desse mito. Então o mito, assim, ele atrai em torno de si toda a parcela do irracional que existe no nosso pensamento, por sua própria natureza. Ele é igual à arte, é igual à criação artística, literária. Mesmo assim, vai ter um agir da razão por trás, vai ter um agir do pensamento. Então, essa capacidade que o mito tem de sensibilizar as nossas estruturas profundas do nosso consciente, da nossa cabeça, do nosso psique, ou seja, do nosso pensamento. Ele tem essa, ele tem essa beleza de conseguir nos fazer acreditar em algo, pensar em algo, explicar algo através de uma história, de uma fantasia. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a mitologia grega, né? Eu não preciso falar muito sobre a mitologia grega, porque a gente já conhece, a gente já estudou bastante durante todos esses anos que a gente vem passando, a gente vem ouvindo muito falar, vários filmes, desenhos e várias coisas. Mas dando uma pequena explicação, os gregos eles cultuavam uma série de deuses, né? Temos Zeus, Hera, Ares, Atena. Também tinham os heróis, os semideuses, que eram filhos de deuses com os humanos. Então a mitologia, ela vai relatando a vida desses deuses e heróis e seu envolvimento com os humanos, criando uma rica mitologia, né? Ou seja, um conjunto de lendas e crenças que acabam agindo de uma maneira simbólica, vão fornecendo uma explicação para a realidade universal. Então, nessa mitologia grega, vão ter vários relatos maravilhosos e de lendas que inspiraram e ainda inspiram diversas obras artísticas ocidentais. Um exemplo é o desenho do Hércules que a Disney fez, né? Dos 12 trabalhos de Hércules, do amigo de Hércules,
que voava, né, com as asas de cera e derreteu e ele caiu. Um mito muito clássico, por exemplo, é o mito de Édipo, que ele tem vários significados, tanto que ele foi revalorizado na psicologia como o complexo de Édipo. Na folha que eu vou passar para vocês, tem todo um mito ali. Dei uma lida, nele, qualquer dúvida eu vou estar à disposição para tirar alguma dúvida de vocês. Nesse mito, ele foi utilizado pelo dramaturgo Sófocles na tragédia Édipo Rei, né, para uma reflexão sobre as questões de culpa e da responsabilidade dos indivíduos perante as normas e os tabus. Ou seja, tabu é todo aquele comportamento que dentro do costume de uma sociedade, ele é considerado fora de padrão, ele é nocivo, ele é perigoso e é proibido por seus membros. Né? Por exemplo, para quem é evangélico cristão, seria cantar músicas do mundo, por exemplo. Né? Para quem tem outro tipo de fé, você ferir aquele assunto que é tabu. Ou seja, aquele assunto que você não pode fazer. Então no texto vai ter lá essa lenda completinha para vocês lerem. Beleza? E qual que é a relação da filosofia com a polis? Como eu falei para vocês já quando a gente foi estudar Grécia Antiga na sexta série, na sétima a gente reforça com Roma. A polis é a cidade-estado grega, ou seja, é uma cidade que ela tem um poder de estado. Então a Grécia, ele era um conjunto de várias cidades-estados que tinham o seu poder entre si, mas tinham a mesma cultura. Então isso caracterizava a Grécia como um povo único. Então, o momento histórico que nasce a polis, que nasce, por exemplo, Atenas, que é uma nova organização social desenvolvida pelos humanos. Quem dirigia essa cidade-estado eram os homens e não os deuses. Então, o homem tinha o destino da cidade. A partir disso, a sua discussão começa a falar mais alto. Ela começa a ter mais valor. Então, por que nós vamos falar que deuses regem o nosso plano, a nossa política, se nós que mandamos a nossa cidade, se nós discutimos a política, se nós, cidadãos atenienses, somos os detentores de nossa política? Uma questão da filosofia que é bem interessante é que a discussão política se dava nas praças públicas pelos cidadãos, ou seja, cidadãos é aquela classe política que não era escrava, que não era mulher, que não era criança, que era bem de vida, que poderia participar da política da cidade. Então eles ficavam discutindo, né, os assuntos políticos na praça, levantando várias questões. E foi nesse meio que a razão grega, que é filha da polis, ou seja, filha da cidade-estado, vai se relacionar com o surgimento da filosofia, porque esses assuntos vão começar a ser discutidos junto com os filósofos que também pregavam as suas ideias, pregavam o seu conhecimento em praça pública. Então vai ter essa relação. Então, a partir daí, vai começar a surgir os assuntos que a gente discute em filosofia hoje, como ética, política, um pouco de mitologia, mas para você analisar a mitologia com a razão por trás, ou seja, o que o mito quer dizer, o que o mito de Zeus significa, né? O que um homem como Zeus representa para gente. Então, com a filosofia, vai começar a surgir os vários conhecimentos que a gente vai ter hoje, como história, geografia, matemática, física. Daqui para frente a gente vai ver essas coisas, como que cada filósofo, por exemplo, cada escola filosófica vai ter um arqué. O que é o arqué? O arqué é o princípio. Né? Alguns filósofos vão achar que o princípio de tudo é matemática, como Pitágoras. Alguns vão achar que são os números. Heráclito, o obscuro, por exemplo, vai achar que é o fogo, a origem de tudo. Então, a partir de agora, a gente vai ter essa caminhada. Desde o surgimento da filosofia que eu expliquei para vocês, até os dias atuais com o pós-modernismo, com o Nietzsche que está voltando em prática, e a discussão da filosofia no dia a dia e na nossa tecnologia. Então, pessoal, eu vou mandar um link junto com as 2 aulas de Geografia e de Filosofia para vocês, beleza? Esse link vão ter exercícios para as 2 aulas, é só um link para as 2 aulas.
respondam, porque vale presença. Eu vou mandar uma folha também que está descrito tudo isso que eu estou falando nesse vídeo aqui para vocês, beleza? E é isso, então até a próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.